Olá, o meu nome é Hugo Gonçalves e eu queria partilhar contigo alguns pontos-chave associados à produtividade profissional, tendo em conta os tempos líquidos que estamos a viver e também no seguimento de alguns eventos, não só a Covid, mas antes já estávamos a ter um mundo muito volátil, muito incerto, muito complexo e muito ambíguo, o que fazia com que estivéssemos também expostos a várias solicitações, tivéssemos também que sincronizar o nosso trabalho individual com um trabalho em projeto, um trabalho em equipa, e isso estava a fazer com que muitas vezes nós não conseguíssemos, digamos assim, a ter a nossa melhor performance profissional e entrávamos numa sequência que era se calhar não muito interessante de tentar acomodar cada vez mais coisas num espaço limitado de tempo, e é por isso que a gestão de tempo não existe. E tendo em conta tudo aquilo que se passou com a pandemia, tendo em conta também que hoje em dia os formatos de trabalho estão a navegar de uma forma bastante orgânica e caótica entre o presencial, o digital, entre o Zoom e o Teams, as reuniões, muitas vezes as conversas de café, os momentos sociais, etc. Eu queria aqui também partilhar uma abordagem se calhar um bocadinho diferente sobre a forma como nós podemos trabalhar e executar e obter resultados para a nossa produtividade profissional através de 3 etapas, ou seja, uma etapa de consciência, de transformação e de ação, que tem a ver basicamente sobre a forma como a estratégia e as emoções nos podem ajudar a ser mais produtivos. Então, aqui a ideia-chave basicamente é trazer para cima da mesa que, em primeiro lugar, um dos pontos-chave importantes para a produtividade profissional é nós conhecermos bem a nós próprios, ou seja, significa basicamente a nossa identidade. Qual é o meu perfil de produtividade? Como é que eu funciono melhor em que altura do dia? Quais são os tipos de tarefas que eu gosto de fazer? Quais são os tipos de tarefas que eventualmente eu estou a procrastinar? E de que forma também posso eventualmente perceber o meu próprio funcionamento para a partir daí eu também ter melhores estratégias e melhores critérios sobre a forma como eu depois também decido organizar o meu trabalho. O papel das emoções também é fundamental, ou seja, basicamente como é que eu posso também, através de uma autorregulação, de conseguir também fazer com que as emoções não me raptem no sentido de eu depois ficar desfocado, desgastado, de eu também aceitar que se calhar hoje não vou conseguir terminar esta tarefa e amanhã, se calhar um bocadinho mais cedo, a poderei concluir também com o descanso, isto de uma parte interna, e também a autorregulação com os outros, ou seja, no sentido de muitas vezes o não saber dizer não é um dos grandes interruptores, entre aspas, da nossa produtividade profissional, e também muitas vezes a forma como eu interajo com os outros, ou seja, a nossa produtividade está cada vez mais dependente das nossas parcerias e da nossa interação com os outros, é também fundamental para que eu consiga depois trilhar os passos que te vou apresentar em seguida. A questão da estratégia, ou seja, eu ter um sistema, a partir destes primeiros pontos, qual é o melhor sistema que funciona para mim, se é digital, se é escrever, se é através de um mapa mental, se é através de uma lista de tarefas, se é através de uma conjugação também de ferramentas, sendo que aqui o importante é, em primeiro lugar, verter e compilar toda a informação que existe quando eu estou a realizar a preparação, o planeamento das minhas atividades, a partir daí processá-las relativamente ao seu status, relativamente à sua importância, também já vou partilhar um bocadinho sobre isso. A partir daí ver onde é que cada uma destas tarefas deve estar, ou seja, atividades que são importantes e críticas devem estar no calendário, como se fossem reuniões, e as outras tarefas podem eventualmente estar numa to-do list ou uma lista de tarefas que nós vamos gerindo e vamos também atualizando conforme também o navegar das coisas e também as alterações ou não também possam surgir ao longo dos dias. A própria execução, ou seja, como é que eu também consigo garantir que exista um fluxo, ou seja, que eu consiga iniciar e terminar uma tarefa à primeira, digamos assim, sem grandes interrupções, o que vai permitir também manter o foco, e tudo isso implica, lá está, que eu consiga trabalhar e, digamos assim, e ter consciência de alguns pontos-chave ou algumas dimensões. A minha questão, a questão do meu próprio wellness, ou seja, a questão da minha energia, como é que eu estou focado, a questão também da minha atitude perante determinadas tarefas, ou seja, o que é que eu gosto de fazer e e que tipo de decisões é que isso me leva, e o que é que eu não gosto de fazer e a que tipo de decisões é que isso me leva, ou que tipo de procrastinações. A questão também da criação do fluxo, como é que eu também consigo criar as condições para, pelo menos nas atividades que sejam mais críticas, eu conseguir estar focado, estar presente, estar eventualmente barrado, digamos assim, o máximo possível de estímulos anteriores. A questão também de saber qual é o produto do meu trabalho, ou seja, o que é a responsabilidade minha entregar, fazer, quais é que são os deliverables, e tudo isso também a ver também com o impacto e o propósito também da minha função, e os outros também perceberem qual é o impacto e qual é o propósito da minha missão, e vice-versa, também para podermos aqui estabelecer boas parcerias, e então sim, a partir daí, tomarmos ótimas decisões sobre a forma como nós alocamos o tempo, quer a nível de estimativas, quer a nível também de tarefas que eventualmente possam estar consolidadas, digamos assim, numa manhã ou numa tarde,
para eu as poder realizar. Então, quais são aqui os pontos-chave? Ponto de consciência. Basicamente, eu ter a noção de quais são as tarefas importantes. Basicamente, qual é o meu pareto a nível de tarefas e de atividades para aquela semana, ou para aquele dia, ou para aquela janela de tempo que tu quiseres. Porque são essas tarefas que vão dar origem a 80% dos teus resultados e são essas tarefas pelas quais tu eventualmente vais ser avaliado. Por isso, essas têm que estar reconhecidas e têm que ser protegidas. E a partir daí, então, entramos numa segunda fase que é eu também ter critérios de importância e critérios de timings, ou seja, o que é urgente e importante para mim e como é que eu posso também validar e avaliar aquilo que é importante e urgente para os outros. Quando eu tenho esta fase de consciência, vamos dizer assim, determinada, então eu entro numa fase que eu normalmente chamo de transformação, que é como é que eu posso então conjugar os legos. O que é que as atividades, como eu disse, críticas e importantes planeadas devem ir para um calendário, como se fossem reuniões, para nós também podermos ter acesso a elas, estarem visíveis e para também podermos responder sim ou não olhando para o calendário e não olhando para o calendário apenas com reuniões. E por outro lado, depois, em que tipo de meios é que eu vou desdobrar e vou colocar também o resto das tarefas. Entramos também na fase da execução, ou seja, o que é que tem que ser eu a fazer, o que é que eventualmente eu posso partilhar ou posso delegar com outros. E quando então esse sistema está preparado, então eu entro aí na ação. Na ação, eu já tenho em princípio o meu plano definido, mas sempre devo revisitá-lo para verificar se existem estímulos ou solicitações ou assuntos que entretanto se mantiveram urgentes, ou seja, isto é um sistema vivo. Devo também o máximo possível conseguir fazer parcerias com os outros no sentido de conseguir também ser mais produtivo e mais eficaz, quer relativamente à ajuda que me dão, quer à ajuda que eu também possa dar. E dentro desse processo de ação, questões como reuniões, autonomia, delegação, a gestão visual, onde as tarefas também estão muito presentes e acompanham para eu saber exatamente o que é para fazer, são questões fundamentais, digamos assim, para nós podermos implementar este sistema de produtividade. Mais uma vez, não tem a ver com o tempo, tem a ver com a noção daquilo que é importante, com a concretização da forma como as tarefas vão dar origem a resultados, as escolhas emocionais que também nós fazemos, nós conseguimos criar o sistema que é adequado para nós e a partir daí poder protegê-lo e poder criar fluxo para que essas atividades depois possam dar origem a estes resultados. Espero ter ajudado, fica bem, um abraço, até uma próxima.